O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, Padre Pedro, reitor deste santuário, e nele todos os sacerdotes, irmãos no presbitério, movimentos pastorais, serviços, laicato ali tão bem representado, né, Graça? Talvez por uma vaidade humana, viu? Já começo pedindo perdão a Nossa Senhora. Levanta a mão, quem é do Vicariato Boa Viagem, levanta o braço para onde. Olha aí, tanta gente, uma salva de palmas, muito obrigado. Mas não estou desmerecendo os outros, não. Vocês vão entender por quê. É porque quando a gente caminha junto, naturalmente a gente se sente, do ponto de vista afetivo, bem apoiado. Por isso que eu estou dizendo, faço questão de fazer esse registro, dizer isto. Olhe, sinceramente falando, é um momento de muita emoção estar aqui na casa da Imaculada Conceição. E vocês vão entender por quê. Não são palavras jogadas ao vento para comover corações, mas são sentimentos reais, vividos depois de um grande período que eu atravessei, sem saber com que estava convivendo com o inimigo, e não sabia que estava com esse inimigo, que era o câncer. E depois de muito trabalho, de muitas orações, e naturalmente da proteção da Imaculada Conceição, até porque
O título da Imaculada Conceição, embora eu seja carmelita, de projeto de vida, entrega e doação, mas a minha devoção inicial foi com a Imaculada Conceição, porque foi aos pés da Imaculada Conceição que eu fui batizado, foi aos pés da Imaculada Conceição que eu fui crismado, foi aos pés da Imaculada Conceição que eu fiz primeira comunhão, que fui ordenado aos pés de Nossa Senhora da Conceição, lá em São José, uma cidadezinha hoje pertencente lá na Paraíba, que antes era distrito de Princesa Isabel. E uma dessas devoções profundas gerada no coração veio naturalmente dos meus pais. Aí tem uma razão de ser. Aí eu entendi, Nossa Senhora, aqui e acolá manda os recadinhos, e a gente precisa estar sintonizado com o Wi-Fi da oração, e assim a gente pode entrar em contato diretamente com Deus. Aí quando eu cheguei, eu digo, eu vou logo visitar a mãe. E por surpresa minha, veio uma família, entre elas um menininho chamado Joãozinho. 3 dessa família passaram pela UTI. Aí eu lembrei da UTI. Aí é como se dissesse assim, olha meu filho, não esqueça não, eu estava com você. Uma salva de palmas para Nossa Senhora, tão grande no seu carinho e na sua ternura. O tema geral desta festa, que vai perpassar todas as noites até a missa final, é um tema que está muito em voga, que é a sinodalidade. Penso que meus irmãos foram muito inspiradores quando eles colocaram com a Imaculada Conceição do Morro, para dar uma identificação bem própria, é aqui do Morro da Conceição. Nós queremos caminhar juntos em comunhão, participação e missão. E aqui, as palavras, elas podem traduzir muitos sentimentos. E elas podem dizer de um processo que todos nós, sem exceção, somos chamados a uma conversão. Primeiro, caminhar juntos. Como é difícil. Porque não se trata aqui de aglomeração. A gente pode estar numa parada de ônibus e não significa que nós estamos caminhando juntos. Nós podemos estar numa feira livre, muita gente, mas não significa que nós caminhamos juntos. A gente pode até construir uma família, por incrível que pareça. Parece um paradoxo, parece uma contradição, mas pode ser que aquela família não caminha junta. Nós religiosos que participamos de uma congregação, que fizemos votos, que fazemos retiro todos os anos, pode ser que a gente esteja na mesma congregação, mas não caminha juntos. A igreja como um todo, que professa a mesma fé, que tem o Papa Francisco como ponto de unidade, pode ser que não caminhe juntos. E por que, Frei? Porque caminhar juntos exige de nós um processo de conversão, que significa exatamente aquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje. Eu não vim para ser servido. Eu vim para... É fácil? É não, minha gente. Sabe por que não é? Porque nossos esquemas mentais, nossos condicionamentos humanos, de verdade, nós tendemos a querer buscar os primeiros lugares. Nós queremos, às vezes, à força, conquistar os primeiros lugares por diversos meios. E aí a gente esquece uma realidade fundamental da nossa vida. É que quando a gente se propôs caminhar com Jesus, tem uma verdade que eu diria é verdade de fé, é muito mais do que uma verdade professada. É um estilo de vida. O evangelista, quando vai falar
das condições para seguir Jesus Cristo. E aí, quem é da minha paróquia já está cansado de ouvir, porque eu repito sempre, para que repetindo, um dia caia no nosso coração. Jesus diz assim: quem quiser me seguir, o que é que tem, paróquia? Como é que diz? Entenderam? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Por quê? Porque nós queremos rasgar do dicionário da nossa fé a palavra renunciar. A gente quer tudo: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, e vão todos os mandamentos. Entende? Então, primeira condição, renunciar. E como é difícil renunciar. Segunda, tome a sua cruz. E quando nós estamos falando de cruz, eu gosto sempre de dizer, sabe, Padre Pedro, é que a gente esquece um detalhe. E a sociedade moderna e pós-moderna tem nos comprometido muito nessa realidade. A gente entendeu, talvez, de maneira errônea, que sofrimento não faz sentido. E é o contrário, sofrimento faz todo sentido. Não foi por acaso que Jesus nos resgatou no episódio da cruz. E o ápice de sua entrega foi no episódio da cruz. E o episódio da cruz é dor, é sofrimento, é doação, é sangue derramado. Se a gente não entender essa dimensão, a gente corre o risco de jogar fora uma possibilidade de santificação que se dá pelo exercício do carregar a nossa cruz, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu não perdi um motivo, eu não perdi uma ocasião para oferecer a Deus os sacrifícios. Então lembre-se, caminhar junto implica renunciar. Caminhar junto implica em a gente carregar a cruz. Só que tem um detalhe. Não é cruz, não é sofrimento que nos leva à depressão. Não é sofrimento que nos leva ao isolamento. Não é o sofrimento que nos leva aos pânicos da vida. Não, é sofrimento partilhado com os irmãos e como irmãos. Talvez o grande problema nosso: os consultórios terapêuticos estão cheios, os consultórios psiquiátricos estão cheios, porque falta para nós esse detalhe. A gente já não tem mais irmãos com quem a gente desabafa e partilha a nossa cruz. A gente já não tem mais aquela sabedoria que Santo Afonso certamente indicou para vocês, que Teresa e João da Cruz certamente deixou para nós o valor dos diretores espirituais, onde nós chorávamos a cruz e conseguíamos, através das lágrimas, ultrapassar os limites da cruz e chegar à ressurreição. Talvez as nossas igrejas foram se fechando, os confessionários foram se trancando e nosso povo foi ficando à mercê do achismo e dos planos de saúde ou da saúde defasada para tentar escutar a sua dor e dar um comprimido ou talvez até um remédio, um tratamento que pudesse curar as suas almas feridas, como diz o profeta Isaías. Feridos na alma, e nosso povo está ferido na alma, porque talvez nós deixamos de lado uma prática tão bonita e salutar, o confessionário, o atender as pessoas, caminhar juntos. Portanto, não basta apenas renunciar, não basta apenas carregar a cruz, e aqui vem essa outra dimensão. É preciso a gente entender que o nosso caminhar juntos, não é porque nós somos torcedores do Santa Cruz, não. Nem muito menos do esporte, nem do náutico, não. É porque nós somos seguidores de quem? De Jesus Cristo. Essa é a razão. É porque nós somos seguidores de Jesus Cristo.
Aí quando a gente se torna seguidor, seguidora de Jesus Cristo, a renúncia tem um sabor diferente. O sofrimento tem um sabor diferente. O carregar a cruz tem um sabor diferente. E por que tem um sabor diferente? Porque a gente entende que toda essa realidade tem um sentido maior, porque nós carregamos a nossa cruz junto com a cruz de Cristo. Certeza vitoriosa de que de verdade nós iremos ser vitoriosos. Porque assim como Ele ressuscitou, todos nós um dia ressuscitaremos. Assim como Ele venceu, todos nós um dia iremos vencer, iremos superar. Essa é a dinâmica da cruz. Para não dizer, essa é a dinâmica da santidade. Para não dizer, esta é a missão da igreja. Dizer ao mundo que é possível caminhar juntos. Agora, sinceramente falando, nós não podemos nos render, enquanto homens e mulheres de Deus, a ideologias. Nós não somos nem de A, nem muito menos de B. Nós somos de Jesus Cristo. Toda ideologia que divide uma família, toda ideologia que divide a sociedade, toda ideologia que divide a igreja, ela é demoníaca. É a ação do demônio, porque a ação do Espírito Santo unifica, nos faz caminhar juntos. A ação do demônio nos separa, nos destrói. Aí quando a gente pensa em sinodalidade, que é caminhar junto, em participação, em comunhão, em missão, aí a gente lembra de uma raiz. Sem medo de errar. Quem mais caminhou junto com Jesus? Tenha medo de dizer não. Foi Nossa Senhora, sua mãe, desde a concepção. O Espírito Santo, concretamente Maria e concretamente José. E cronologicamente foi Maria, porque José morreu antes. Então, quem mais caminhou junto com Jesus foi Maria. E aí a gente vai entender, sem medo de errar, repito, com quem foi que Jesus ensinou tantas palavras? Com quem foi que Jesus aprendeu tantos gestos de ternura numa cultura machista, onde a mulher não tinha espaço? Com quem foi que Jesus aprendeu a ser tão bondoso e misericordioso? Vocês podem dizer, foi com o Pai, e claro que eu vou concordar, foi com o Pai. Foi na intimidade da oração, eu também vou concordar, foi na intimidade da oração, mas pode ter certeza, toda a intimidade da oração, toda a palavra e a ação que o Pai revelou, tem um toque da ternura de Maria. Jesus não fala por falar. Os corações feridos escutam a sua palavra. A prostituta tem um lugar diante de Jesus. Os analfabetos são ouvidos e acolhidos. Os pecadores públicos são dados às mãos do próprio Jesus, que restaura suas vidas. Entre eles, Mateus, que se torna o seu seguidor. Ou seja, tem algo de diferente naquele homem. E aquele homem se tornou diferente graças à diferença da ternura de Maria, que pela ação do Espírito Santo foi conduzindo o seu filho no limiar de uma nova história, de um novo tempo. Por isso, Maria é muito feliz. Sandro Ré maior. Eis Maria, a Virgem que sabe ouvir e acolher com fé a santa palavra de Deus. Dize sim e logo te tornas mãe da
traz a luz, depois o Cristo que vem nos remir. E a igreja canta: Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo geraste quem te criou. Ó Maria, tu és feliz. Pode ser mais forte? Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo geraste quem te criou. Ó Maria, tu és feliz. Contemplando o exemplo que tu nos dás, nossa igreja escuta e acolhe a palavra com fé e anuncia a todos, pois ela é pão e a história desfaz. E a igreja canta: crendo geraste quem te criou. Ó Maria, tu és feliz. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo geraste quem te criou. Ó Maria, tu és feliz. Mãe querida, que nossos planejamentos, que nossas ações pastorais, que nosso caminhar possa ser de fato eficaz, à medida que tua ternura faz parte. E que caminhar juntos é muito mais. É saber renunciar, é se entregar, é se doar. Muito obrigado. Amém.